dia, boa tarde, boa noite, pessoal da África. Nós estamos aqui mais uma vez com a obra e o autor. E hoje nós estamos num formato diferente, com o Ronald, que é um artista plástico. E como a agenda dele é muito cheia, a gente fez esse formato diferente, mas não tira o mérito da entrevista dele, tá bom? Ronald, fala um pouquinho, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, do seu trabalho. Certo. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar mostrando aqui, conversando com vocês. Muito, muito legal. E eu diria assim, olha, eu comecei com simples desenhos, isso na minha começo da, assim, 13, 14 anos, começo ali que eu estava tirando, praticamente eu não tinha como entrar em escolas, então eu fui tirando de quadrinhos, coisas do gênero, tudo. E isso foi envolvendo, né? Isso foi assim, daqui a pouco o pessoal estava gostando dos desenhos, curtindo, e eu comecei a ir a bibliotecas e com verificar os livros, tudo tal, até matava a aula, desculpa, e ia lá e ficava na biblioteca o dia inteiro, praticamente. E depois, quando eu comecei, assim, a colocar os meus trabalhos em feiras culturais, coisas do gênero aqui no ABC, eu comecei a me interessar muito pela pintura. E isso também em casa, porque eu sou um autodidata, então em casa eu comecei a comprar um ou outro material e comecei a trabalhar com a pintura, óleo sobre tela. E eu diria assim, sempre aprendendo para frente. E olha que interessante na sua fala, né? Tem pessoas que nem sabem o que é uma biblioteca, gente, para falar a verdade. Hoje a facilidade é tão grande, né? Quer dizer, quando Certo. você começou, você não tinha a referência que tem hoje, que as pessoas têm hoje, de acessar um celular e procurar ali alguma coisa e sair quase um curso completo na internet. Não é isso? Na, A gente tinha, você é da mesma época que eu, então a gente tinha que correr atrás das informações. E era bem mais produtivo do que eu acredito do que é hoje, porque hoje é muita facilidade. E não tem tanto esforço e tanto esmero como a gente tinha antigamente. Não é isso? Igual o seu esforço, né? É só fazer as coisas que realmente queria, gente, porque a gente não tinha esse acesso que vocês têm hoje. Não isso, é? praticamente. Internet não estava Imagina. assim ao nosso alcance, né? Como Não. os cursos muito caros. Então, só fazendo em casa mesmo. E você lembra qual que foi a sua primeira obra? Qual foi a primeira obra que você fez, assim, como é que eu posso dizer, profissionalmente? Então, eu Aquela obra que você tem orgulho de dizer, não, nem precisa ser profissional. Aquela obra que você fala, nossa, essa ficou a obra, uma obra-prima. eu comprei assim uma tela, mas eu não sabia exatamente o que colocar ali para representar das coisas que eu gostava tanto, que eram a pintura tradicional dos grandes mestres e coisas do gênero, né? Então eu peguei e comecei a ver fotografias de paisagens verdes. Aí comecei a montar a minha paisagem, apesar de um ou outro ponto, e fui fazendo aquela paisagem verde para colocar ali. Céu, verdes, diversos, e o rio passando sobre todo o espaço de baixo ali. Ficou bem interessante. Que legal. E você tem um processo criativo, no caso. Você tem
você não começa por acaso, né? Hoje você já fez vários cursos, isso é porque eu sei, porque eu conheço o Ronald. Então, assim, você já dá aulas, né? Você já tem alunos, e tudo começa com um processo, né? Como que é esse processo de iniciar a criação de uma arte? Então, o processo é assim, eu ofereço através de formas básicas. Então, mesmo no desenho, na pintura, o aluno ele não precisa exatamente ser um desenhista ou ter uma noção da pintura, porque das formas básicas é muito fácil de se fazer um esboço e dali, olhando o desenho finalizado, né, a pintura finalizada, ele vai ver como é fácil fazer parte a parte. Então ali ele vai levando até a arte final. Entendi. E você acredita na premissa de que o professor aprende com o aluno? Você já aprendeu alguma coisa nova com o aluno, uma técnica, alguma coisa assim? Sim, eu diria assim que eh, os alunos vão levando, vão evoluindo, né, vão aprendendo, mas o professor, ele sai dali muito satisfeito, porque toda hora ele está aprendendo coisas só no ver e corrigir, dar dicas, porque eu faço assim, junto com os alunos, eu vou desenhando e pintando ao vivo, para mostrar e Não, explicar. interessante. Como que deu essa transição? Antes você era apenas um artista plástico e você fez uma transição de, além de artista, também ser educador. Como foi essa transição para virar um educador artístico? Então, eu notava que muitas pessoas estavam também, como eu no início, diria assim, não tinha condições de pagar um curso, porque na época pagar um curso era coisa só de gente de média, média alta, né? Então, não tinha condições. Aí eu coloquei assim, olha, se você comprar o material básico, aí eu vou começar só com uma pequena taxa, aí a gente começa a ter as aulas ali. É quase um trabalho social, né? Você trabalha muito em centros culturais, né? Eu vejo as suas divulgações. Como que dá esse processo de trabalhar em centros culturais? É convite? É um espaço que é alugado? É um espaço que você participa de muitas feiras também? Os alunos participam com você nessas feiras? Sim, tem alguns alunos que ainda participam. Eu convido para fazer assim, mostrar os trabalhos, né? Quando eles vão finalizando, mesmo ali no aprendizado, convido os alunos a participar e mostrar os seus trabalhos, porque isso enriquece muito a pessoa para fazer Com outras certeza. coisas, né? Para ficar muito afim. E também vai muito da questão do autodidata que você falou, né? Querendo ou não, por mais que a gente esteja numa escola, eu creio que 60% é autodidata, não é? Porque você buscar informação, isso você viveu, né? Isso você também passa para os seus alunos, essa coisa de ir atrás, de não ficar só ali no que é dado em sala. Claro, isso é muito interessante que eles só imaginam que agora, como você mencionou no início, né? Ah, dá para ver tudo na internet, dá para ver tudo ali, mas ao vivo, presencial, eu acho que isso ainda não dá para tirar, porque a internet a pessoa está assistindo. Agora, no presencial ali, ela está colocando em prática. E qualquer dúvida, ela pode tirar ali com o professor na hora mesmo. Perfeito, perfeito. Você usa vários, como que eu posso falar, materiais, né?
Você usa carvão, grafite, você usa óleo sobre tela. Como que você escolhe o que vai ser usado para uma obra específica? Ou eu posso pegar qualquer um e fazer qualquer obra? Tem isso? Não, eu diria assim que para início de o desenho, por exemplo, o desenho, 2 gramaturas de lápis, aquela sulfite A3, uma borracha, que a borracha não é de ficar apagando, a borracha é de limpeza, diria assim. E ali não usamos nada para ficar medindo, nada de réguas, coisas do gênero, porque Quem é isso perfeccionista está ferrado. não, não, isso é tudo feito artisticamente. Uhum. Então, e depois no óleo sobre tela, nós vamos pegar 3, 4 cores primárias e dali a gente vai aprendendo as misturas. Aí pode soltar a imaginação e criatividade. Entendi. Dentro do seu processo mesmo de criação, depois a gente volta um pouco sobre o curso que você dá e sobre o livro que você lançou, mas dentro Tá? do seu processo criativo, da sua experiência pessoal, profissional, aquilo que você foi aprendendo no decorrer desses anos, que você começou com 13 anos, gente, é muito tempo, e você foi aprendendo, 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 qual é o retrato assim, mais desafiador que você já produziu? E como que você garante, que a gente fala assim, retratos para sempre, né? Hoje eu acredito que tenha mais produtos, né? Não sei como fala, que garanta isso, né? Como que funciona? Qual foi o seu mais desafiador e como que você garante esse retrato para sempre? Então, o retrato, óleo sobre tela, já é uma pintura que fica basicamente para sempre, né? Esse não tem, assim, prazo, porque depois de pintado, pode passar 100 anos ali pintado, tranquilo. Agora, eu diria assim que o que mais me deixou assim com muito desafiador, como você mencionou, seria um que uma senhora veio, olhou aqueles menores que eu só fazia de rosto, de crianças e coisas do gênero, e ela pediu um de mais de metro, que ela Oh, queria colocar no quarto. Aí de início ela ficou meio, não sei se eu faço, não faço. E depois, na outra semana, ela já veio com as fotos todas prontas. Ela foi até no estúdio tirar fotos. que E luxo! com as fotos todas prontas para mim fazer um de 1,20 m por 90 de altura. Caramba, enorme. Esse realmente, assim, me levou a quase 3 meses, porque tem a secagem, tem várias Uhum. camadas, tudo. E tem que, o Esse que mais você fala que importante, retrato para sempre seria aqueles retratos dos nossos avós, é pintado igual, com a mesma técnica? isso, Aquelas fotos que não é foto, né? Que é uma pintura, e que dura para sempre, aquele negócio não acaba nunca. Seria mais ou menos o mesmo processo. Tem dos nossos avós que todos. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui em Minas, todas as casas têm o retrato dos avós, pintado à mão, bem rústico, no caso. Assim, era uma pintura bonita, mas não era uma coisa rústica, né? Pintada em cima de um retrato, se não me engano. E tem muitos que são muito. A minha avó mesmo, minha avó, se tivesse viva hoje, ia ter mais de 100 anos, e tem o retratinho dela lá intacto. e Seria mais ou esse, menos com certeza, o mesmo estilo, né? então, com certeza ele vai ficar por mais 50, 100 anos Olha, ali, certeza. brincadeira. E você falou dessa cliente, né, que pediu para pintar esse retrato gigante. E como que lida com a expectativa desse cliente? O que me deixou assim mais preocupado foi passar a expressão da pessoa, que é o mais importante, é passar aquela expressão, né? Ela Uhum. se
convencer que realmente é um retrato dela. Porque muitas pessoas, às vezes, estão pintando, mas se perde um pouquinho nos detalhes e a expressão não fica completa. Então, E esse não pode ter pressa, né? É uma coisa que é meticulosa, não pode ter pressa. esse eu pedi Quem se ah, propõe a seguir esse caminho tem que trabalhar a paciência também. esse eu pedi quase 3 meses para realizar. Uau, nossa. Só a E tela esses desafios são bons também para os alunos, né? Porque eles aí chegam, eu imagino que eles chegam com aquela expectativa assim, ah, eu vou comprar todo o material, eu vou chegar lá e daqui a um mês eu estou saindo pintando. Não é então, isso? Mais ou menos isso. é o que Essa eu é sempre a realidade da expectativa. é, Isso, e eu sei que você tem alunos de várias idades, né? tem várias idades. E as expectativas são diferentes, né? No caso, são várias faixas etárias e vários perfis de pessoas. E você, eu não sei se você dá aula para todo mundo junto ou é individual. Como que lida com essa diferença? Esse, todos ficam juntos, porque, Todos, tem aquela assim, cada pessoa tem a sua velocidade. Então cada pessoa vai ficando mais rápida, outras vão ficando um pouquinho mais lentos. Então a aula é direcionada pessoa por pessoa. Então eu estou ali em pé, passando pelos os alunos e conversando os detalhes que eles precisam saber do que estão produzindo. interessante. Nós tivemos a pandemia, né? E o seu Uhum. processo de ensino é presencial, no caso. A É, pandemia, ela teve um impacto em cima do seu trabalho? teve. E a pandemia, o pessoal sempre comenta que foi só 1 ano, 2 anos, mas Hum, olha, para voltar, o pessoal voltar assim, é, ó, não voltaram para ainda, né? ainda se Não é só, gente, com artistas. Todas as áreas foram afetadas. Todas. Não tem uma área que não foi afetada e que diga que já voltou 100%. Não, muita coisa mudou. Eu acho que a gente tem um divisor de águas. Antes da pandemia e depois da pandemia. Não é isso? E aí você tem que refazer todo um processo que já estava alinhado para conseguir fazer com que essas pessoas voltem, para conseguir que o seu trabalho, né, seja notado novamente, por mais que você esteja ali na internet, né, você está ali divulgando e tudo, só que não é, porque, querendo ou não, a pandemia fez a internet bombar, né, assim, a internet fez um bam, porque não era tanto assim como é hoje, porque todo mundo exato. virou virtual, querendo ou não, todo mundo virou virtual. E, assim, você tinha Praticamente alguns projetos, né? Eu creio que uhum. você tinha alguns projetos, né? E você teve que adiar esses projetos. E isso trouxe alguma frustração, com certeza, mas como que você soube lidar com isso também com os clientes que tiveram que esperar mais um pouco por esse tempo? Então, conforme a pandemia, aí praticamente nos 2 primeiros anos, os 2 primeiros tivemos que parar. Isso, olha, eu posso dizer que foi para gente, assim, desemprego completo. Entendi. Então, mesmo pela internet, saía um ou outro, assim, uma encomenda, tudo, mas foi muito apertado. Imagina, porque querendo ou não, o artista plástico, ele ainda depende muito de feiras, né? Depende muito da divulgação face a face, né? Aquela coisa presencial ali, da pessoa conversar, chegar, olhar, não é isso? A pessoa ter o prazer de ver ali a obra exposta. E como que você vê o papel das feiras hoje, né? Qual que é a importância do papel da feira, né? Frente ao mundo que é digitalizado? Como que pode fazer os dois trabalharem juntos, no caso, seria, né? Você colocar o digital junto com uma feira que é presencial. Gente, as feiras não morreram, tá? As feiras continuam. Tem as feiras ainda, mas é aquilo, o nosso é a arte visual.
Então, por mais que você mande fotografia pela internet, a pessoa vendo ao vivo é outra, assim, outra manifestação. Então, só mesmo fazendo uma exposição ou nas feiras culturais, aí ao vivo é outra coisa. Interessante. E vamos falar agora um pouquinho do livro que você lançou. Fala para a gente como que foi essa experiência de escrever um livro, como que veio a ideia? Você tinha já essa ideia de escrever um livro falando sobre o seu trabalho, ou como que surgiu? Me conta, porque eu fico curiosa de saber como que surgem as ideias das pessoas pegarem, assim, hoje eu vou escrever, hoje não, agora eu vou escrever um livro, né? Porque, gente, a gente falar que vai escrever um livro é fácil, agora colocar no papel é outra história. Como que deu com você? O seu livro é muito lindo, já andei dando uma olhada nele. E assim, como que funcionou para você sair da feira e colocar tudo isso num papel, dentro de um livro? Então, quando eu começava assim, conversando com as pessoas, né? Aí uma ou outra pergunta, a pessoa não sabia mais o que responder, porque desculpa, mas não valoriza muito a arte, né? Não está mais indo a exposições, não está mais indo aos locais onde tem Museus, museu, museus mesmo. assim, então, É aí tudo de muito repente virtual, né? é tudo virtual. Aí de repente a gente pergunta: "O que que é arte? O que que é Exato. desenho?" A pessoa não sabia. Aí eu comecei a produzir uns textos explicando, sendo objetivo. Aí fiz vários textos e depois imaginei, falei: "Olha, se eu colocar o texto, tem que colocar o exemplo também". A Aí arte, comecei a criar os desenhos para acompanhar. legal. Então, aí depois um amigo veio e falou: "Olha, isso já dá para fazer a organização de um livro que eu acho que as pessoas estão precisando e não tem no mercado, nada do gênero". Com Então esse certeza. eu peguei as ideias, coloquei nos exemplos dos desenhos e praticamente a gente foi organizando para lançar o livro. E você juntou praticamente 3 terapias em uma só, né? Querendo ou não, a Hum, escrita é uma terapia, o desenho é outra terapia, a pintura é outra terapia, você juntou tudo dentro de um livro que fala para as pessoas o quanto a arte é importante na vida da gente, né? Porque, exato, tudo gira em torno de arte, gente. Até para pintar uma parede de um apartamento é uma arte. Você tem que escolher a cor, ver se combina, se não combina. Tudo isso gira em torno de você mexer com o criativo da pessoa, né? E assim, exato. e e você acredita que essa parte da arte, ela pode ajudar nos processos, voltando um pouco agora para a recuperação, né, de pessoas que precisam de algum tipo de terapia. Você acha que a arte também ela é importante nessa parte? Olha, a arte foi assim um meio que o próprio homem criou para assim fugir daquele dia a dia. Então, aquele dia a dia maçante, né, só de trabalho, só de estudos e coisas assim, ele criou várias tendências artísticas para limpar a cabeça, aquilo para distrair e deixar bem mais suave aqueles momentos que ele estava ali com a arte praticando. Antigamente se falava até de hobby, né? Então a É, arte hobby. virou um hobby das pessoas. Exatamente. Além do livro, você tem quais são os próximos projetos? Eu sei que você, vamos falar um pouquinho da escola, você tem uma escola não, né?
Você dá cursos? Não, ainda estou fazendo assim, eu estou com uma turma Uhum. fazendo aqui o desenho artístico, e estou tentando colocar uma outra turma de pintura a óleo sobre tela. E onde que acontecem essas aulas? Essas eu estou colocando no centro de São Paulo, que tem uma loja de arte e artesanato. Então ali Oh, eles legal. oferecem muitos cursos, oferecem muitos cursos ali, e eu fui com a proposta, levei os meus trabalhos e mostrei como seria colocado em prática, e hoje eu estou com vários alunos já formados ali. Que bom. Depois, gente, não se preocupem, porque a gente vai colocar os endereços de tudo aqui nos comentários, que é para vocês ir lá conhecerem o trabalho do Ronald, se inscreverem nas aulas e começarem a fazer também. Né? Certo. Que faça por Muito bom. terapia, que faça por gosto, que faça por escape, mas que faça, né? Porque nesse mundo louco de hoje tem que ter alguma coisa que te tire, né, de dentro dessa concha digital que a gente vive hoje, que é para você, pelo menos, extravasar a cabeça, né? E depois o Ronald vai me passar o endereço, eu vou colocar direitinho aqui nos comentários para vocês irem lá conhecer o trabalho dele. E eu quero saber quais são os próximos projetos que você tem para a gente. Então, Quais são eu as estou feiras? Você faz feira? Onde que são suas feiras? na feira, eu estava colocando aqui no ABC, O ABC, para mas quem não conhece, gente, como é que eu posso Santo André falar? É Santo pode André, falar. São Bernardo e São Caetano, são cidades do interior de São Paulo. O Então, Ronald mora em Santo André, se não me engano. eu ofereço as aulas em Santo André e agora estou organizando São Paulo, né? Como mencionei, Ótimo. agora estou organizando as minhas aulas lá no centro de São Paulo. Isso, e também vai ser divulgado pela gente aqui da editora, tá? A gente vai colocar aqui Bom, nos nossos sites, nas nossas plataformas, que é para as pessoas conhecerem. E lá e vai fazer uma divulgação legal, que é para as pessoas conhecerem, porque a editora Esperança, a gente, não é só para livro, a gente é para divulgar os trabalhos que as pessoas fazem. Né? O Ronald é o primeiro artista plástico que a gente entrevista aqui, e porque a editora é uma coisa diversificada, porque quando a gente fala editora, as pessoas acham que é livro, só livro. E não é qualquer tipo de arte que a pessoa queira fazer, né? isso. Igual no seu caso, caiu de você transformar num livro, mas você tem um trabalho maravilhoso de artista plástico, né? Que as pessoas acham que artista plástico também é só escultor, a falta de informação é total. Não é? Tem Ah, pessoas que acham que quando você fala artista plástico, já imagina escultor. E as pessoas não hum, sabem que engloba várias coisas, engloba pintor, engloba várias outras coisas também, né, Rom? Né? certo. E assim, você tem uma ideia, como você aprendeu? Quem foi a primeira pessoa assim que você pegou como eu posso dizer, como referência quando você começou? Você falar no caso de pintar, né? De fazer o Isso, retrato, né? Quando você começou, você falou que começou com quadrinhos para fazer os desenhos, mas eu os creio que desenhos. você deva ter uma referência na área da pintura, né? Que te alavancou no que você segue hoje, né? Aquele que você falou assim, não, esse cara aqui eu quero fazer igual. Então, eu diria assim que na pintura eu comecei na média de 998, 1998. Uau. Então, e ali eu peguei as fotografias de os meus sobrinhos, sobrinha, tudo e tal, e fui fazer o teste para ver se eu conseguia mostrar bem aquela expressão deles. Porque eu peguei a foto e eles não viram, né? Porque eles estavam dando risada, eles estavam todos distraídos, tudo. Aí eu peguei a fotografia e depois eu fui mostrar para eles.
Então eu acho que ali eu comecei com os sobrinhos, para depois comecei a colocar na internet tudo, e na época começou a ter muitas procuras. Que bom. E ainda vai Sim. continuar tendo, porque, querendo ou não, a gente vai fazendo divulgação e o retrato é uma coisa assim surreal, né? Quando você pega, você tirar a foto é uma coisa, agora você entregar para um artista e esse artista conseguir, é o que você falou, pegar a sua expressão, né? E com tela e tinta conseguir fazer uma coisa única, que nenhuma foto vai conseguir fazer, que é pegar, querendo ou não, você está tirando da foto a essência da pessoa. Né? É o que Certo. você falou, que a senhora, como é que eu vou fazer para mostrar a expressão dessa pessoa, que ela veja essa foto, que ela veja esse quadro, essa arte, e ela fala, aqui, eu estou ali. É interessante isso, né? E Então, assim, isso é muito peraí, só um bom. pouquinho, gente. Secou a garganta. E quais são os seus projetos agora futuros? Então, agora no futuro, eu estou com um projeto em São Paulo para ver um espaço artístico, né, Casa de Cultura, e estou também imaginando um livro para crianças. Estou organizando os desenhos, tudo, porque as crianças adoram, né, desenhar ali e já pintar, fazer aquela pintura toda. Então, Nesse processo com a pintura, Ronald, por exemplo, igual uma criança não, desculpa, chegar para trás, uma criança não tem a técnica que assim, aperfeiçoada, né? No caso seria, que um adulto teria, né? É, uhum, essa parte, que eu também sou professora, então a gente toma esse cuidado de você não, como que eu posso falar? Dependendo do que você fala, você tira toda a motivação da pessoa, né? É aquela coisa de você corrigir, incentivando, né? Esse hum, processo com as crianças é tranquilo? De você gosta de você fazer um livro infantil, porque você observou que as crianças gostam muito, e essa parte delas a querer fazer esse perfeccionismo, porque, gente, o ser humano é perfeccionista, não adianta. E querer que seja perfeito, você falou arte, é arte, né? Não tem uhum. régua, não tem essas coisas, né? Como que se dá isso com criança? Como que tira essa Então, ansiedade da criança de mostrar a perfeição? com crianças, eu estou imaginando assim, a criançada na média assim, de que está começando a ir para a escola. Oh, Então, está começando a ir para a escola, ela gosta em casa de ficar pintando os desenhos com lápis de cor, né? Esses já são outros materiais ali, bem assim, dia a dia, que eles vão fazendo. Agora, começando a fazer o desenho completo e depois pintar, fica à vontade para pintar aqueles desenhos assim, bem simples, como animais, né, o cenário onde eles estão, coisas do gênero, e aos poucos também seguindo uma história. Aí vai levando a história do início ao fim, da primeira até a última página. que legal. Muito bom. Eu tenho uma sobrinha que ela desenha miniaturas. É tudo Ai, pequenininho. Ela desenha e faz arte com aquela massinha de modelar, que fica durinha. sim. Eu nem sei o nome daquilo. Uhum. E dela é tudo pequeno, tudo pequenininho. E sai perfeito. Eu fico olhando, caraca, ela tem um dom de miniatura, porque é difícil. E o que ela faz? Ela pega o desenho dela, colore bonitinho, plastifica com durecão, aquele durex Sim, grosso, e monta uma história. E eu fiquei olhando assim, e tem gente que acha que é besteira. Não, gente, é um processo criativo. Ali, quando criatividade, ela está né. ali, ela está aprendendo tanta coisa, ela está aprendendo foco, concentração, não é? Sair de situações difíceis, eu quero montar um livro, mas eu quero um livro que seja interativo. Ela falou para mim, 12 anos. Eu quero um livro que seja interativo, tia, que a pessoa possa mexer com os personagens. Olha a ideia, ela tinha 10 anos quando ela fez isso. Eu quero Aí, que ó. eles mexam com os personagens, eu não quero que os personagens fiquem fixos na página. Eu olhei assim para ela, brincadeira, ela está fazendo um livro
que como é que fala? Eu esqueci o nome da palavra. Que as crianças mexem com as figuras, colocam as figuras onde elas quiserem no cenário. Eu achei muito interessante. Eu Hum, falei, olha para você ver, e tem que incentivar. Gente, não cortem a arte dos seus filhos, não podem, né? E a pessoa, isso daí não vai dar em nada. Não tirem a criatividade. A criança tem que ser criativa, porque são processos de aprendizagem, né? Ronald Giovanni sabe melhor do que eu, que são processos. Ela tem que é, passar por processo. A frustração de não dar certo e ter que jogar no lixo. Eles querem morrer, tem que fazer isso. Não é? porque isso vai incentivar muito a criatividade, imaginação, e o que é bom é que depois o mesmo livro, vamos dizer assim, né, com duas crianças, já vai para dois caminhos completamente diferentes. Elas é que vão criando. Com Então, aí, certeza. É a mesma história contada de formas diferentes. Não é hum, interessante isso? Isso é um projeto bem legal, viu? Gostei bastante. Gostei muito, muito, muito. E que se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão início, independente da idade. Criancinha não vai entender tanto que quem leva mais são os pais, né? Mas dá conselho para os pais. Para quem quer seguir esse caminho, né? É o caminho das artes. Gente, artes não é coisa boba. É o caminho que destrincha, né? Que eu falo que arte é o que te transcende, né? Qualquer tipo de hum. arte, seja escrita, seja pintura, seja o desenho, é o que faz você transcender. Qual que é o conselho que você daria para quem quer seguir nesse caminho? Então, olha, primeiro experimentar, né? Isso é muito bom para levar numa casa de cultura que tenha pelo menos de 6 a 7 vertentes artísticas, desde a Uhum. dança, música, tem essa artes visuais que eu faço, então tem várias opções que a criança vai passando, em uma ela vai parar, ela falou assim: "Ah, eu gostei dessa, quero fazer isso aqui". Aí Interessante. ela vai dar essa tendência artística para este ponto artístico. Deixa ela escolher, né? Não, você vai fazer isso. Deixa, Não. exato. Deixa ela escolher, deixa a pessoa escolher, porque senão também não faz efeito, né? Tudo que a pessoa que é feito sob pressão ou porque alguém escolheu, não faz o mesmo efeito dela pegar e fazer sozinha, né? Eu Né. incentivo totalmente, o povo acha que eu sou louca, mas fazer o quê? A mãe dela Não, vai fazendo esse monte de coisa aí, isso. deixa a menina fazer. É que assim, como a gente escreve, a gente tem as nossas loucuras de escritores, de artistas, essas coisas, né? Não é loucuras, entre aspas, tá, gente? Porque a gente tem uma visão de mundo diferente, né? A gente vê um mundo diferente. A gente vê o mundo através do olho da arte, através do olho da literatura. Tudo para eu, pelo menos no meu caso, que eu escrevo. Eu desenho, mas não sei desenhar tão bem quanto o Ronald. Mas, assim, no caso que eu escrevo, eu vejo tudo de forma literária, tudo para mim é conteúdo, não é? Eu acho que na arte deve ser do mesmo jeito, tudo vira conteúdo. É a forma que a pessoa vai encontrar da sensibilidade de se expressar, né, a melhor maneira de se expressar. Aí ela vai ficar muito contente em estar fazendo aquela arte ali. Sempre vai procurar novidades, aí não para mais de inovar. Como a gente fala, né? Até os psicólogos usam para colocam as crianças para desenhar, para ver o que está acontecendo na vida da criança, porque através do desenho ela representa o que acontece na vida dela, né? Por isso que nos Exato. primeiros anos, como você falou, que é aquelas crianças que estão entrando na escola, você consegue saber da vida da criança através do desenho que ela faz. Não é o que está É, acontecendo na vida da criança através. E aí você pode chegar até um ponto de poder intervir em alguma coisa, né? Porque, querendo ou não, é comprovado cientificamente que o desenho, a criança coloca no papel aquilo que ela quer extravasar, que ela está acontecendo com ela e ela não consegue mostrar, né? Então, isso tudo é através da arte, qualquer tipo de arte. Ela pode estar fazendo balé, daqui a pouco ela está chutando todo mundo, alguma coisa errada está acontecendo, não é? hum, Se ela tá saindo do padrão, alguma coisa errada aconteceu na vida dela, que ela está saindo do padrão. Por isso que a gente fala da importância de colocar na arte, de colocar nos esportes, de fazer alguma coisa diferente na vida da criança, né? E o que porque, você gostaria, Ronald, de deixar como legado na sua trajetória artística? olha, eu acho que a arte aqui no Brasil,
todos os sentidos, em todas as artes, tem que ficar muito mais incentivada desde, assim, dos menores, né, 6, 7, 8 anos, ali, porque essa já vai fazer uma enorme diferença boa para que 2 anos, ela já vai ter outra visibilidade, vai ter outra cabeça, digamos. Então, Isso. muitas, assim, tiraram a como se diz, a educação artística das escolas, porque acharam que isso era perder tempo. Pois é, eu E sinto e falta não, disso na escola. O que agora faz a pessoa pensar, eles tiraram as coisas que fazem as pessoas pensarem. pensar. É, É, agora você mesmo mencionou, os psicólogos, tudo, tal, usam as artes para que eles desenvolvam, soltem essa parte, né, essa sensibilidade toda para ficar muito mais à vontade. com certeza. Aí Quando vão vai começar pensando, seus projetos? Você já tem alguma turma em andamento? Você já está com uma turma tem, que já iniciou. E esse outro que você está fazendo ainda não iniciou. Vai iniciar. isso, E já está tem a agora data? é que carnaval, né, a gente está É, uma esperando, benção. Cara de março, então é que esperando ferrou o tudo. carnaval Ninguém para, funciona antes do carnaval. exato, para ali ter outras pessoas já foram dar uma olhada, tudo, conversei com Uhum. elas e convidei, assim, para a gente colocar alguma coisa em prática. Interessante, gostei Tô na bastante. E expectativa. isso vai É, ser divulgado aqui também. Nós vamos divulgar. Quando o opa, Ronald tiver todas as informações certinhas, Ronald, você me passa. A gente vai fazer, se você quiser fazer uma arte, alguma coisa falando sobre, a gente usa essa arte para fazer a divulgação, tá? Porque nada melhor do que usar a arte do artista para fazer a opa, divulgação do trabalho dele, né? Porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para divulgar, para levar para as pessoas conhecerem, para as pessoas aderirem. Gostei bastante da sua ideia, minha cabeça começou a fervilhar disso de nossa. colocar seis, sete coisas diferentes. É como se Uhum. fosse se você estivesse numa feira de ciências, né? E você tivesse que escolher o que você quer fazer. É muito interessante isso. Vou dar essa ideia na biblioteca daqui para motivar, porque aqui eles já têm algumas coisas, entendeu? Mas assim não voltados para a cultura, arte e literatura aqui na cidade, aqui é muito difícil, quase não tem. E a briga é boa, mas a gente não desiste, não. Então, é uma ótima, assim, eu vou plagiar a sua ideia. Vou plagiar a sua ideia. Gostei bastante. Eu não sou artista, gente, eu sou escritora, agora eu tenho que trazer o Ronald para cá para dar aula. Mas, Opa! assim, não, assim, a gente consegue montar os projetos, entendeu? Assim, é interessante, porque são coisas diferentes que chamam a atenção. São Chama. Paulo São Paulo ainda é uma cidade bem maior, né? Porque a gente respira muitas coisas ao mesmo tempo em São Paulo e acontece muita coisa, que em São Paulo acontece de tudo ao mesmo tempo, né? Agora, quando você vem para os outros estados, Minas, interior principalmente, você não vê isso, né? Você vê uma coisinha pontual aqui, outra coisinha pontual ali. Como eu sou da parte da literatura, eu posso falar assim com propriedade que aqui não tem. Entendeu? Eu já briguei muito aqui por causa da cultura, de fazer lançamentos, de fazer histórias, né? E eu achei interessante. Então, quando a Ana tiver todas as informações, a gente vai trazer, a gente vai divulgar, e nos comentários ele vai trazer o livro, a gente vai trazer o livro que ele lançou, aonde que adquire o livro que ele lançou, que é na Editora Esperança, está no Clube dos Autores, né? É Uhum. isso? E também vai Isso. trazer a respeito desses dois projetos dele, que é a aula desses alunos e a outro que vai começar. E, assim, vamos colocar lá as imagens, tá? Vou colocar tudo aqui nos comentários para vocês conhecerem o trabalho do Ronald, tá? E, Ronald, sinceramente, assim, adorei. Foi muito bom. Nosso tempo Ah, está olha, acabando, é a pior parte da live, é quando o tempo acaba.
O Ah, a gente reloginho ali não para. super feliz, assim, de conversar, que Eu quero o te pessoal curta. agradecer. Não, agradecer pelo seu tempo, sua disposição, por você ter. A gente conversou bastante a respeito dessa entrevista, né? Eu estava, falar a verdade, eu te perguntei se você estava ansioso, mas eu estava mais ansiosa que você, para falar a verdade. Porque eu queria que acontecesse, eu queria que desse certo, né? Eu queria que a Sim, gente fizesse uma coisa legal para mostrar o seu trabalho, falar de arte, gente, uma coisa que no Brasil tem que ser falado mesmo. Tem muita gente aí, né, batalhando para que isso aconteça. Nós tivemos assim um, um prêmio sensacional, né, na parte do cinema que foi, né, que foi o Oscar que o filme ganhou, né? Então, assim, eu acho que agora é a hora da gente falar de todas as artes né, e mandar ver, porque a gente está em evidência, tem que mostrar o que o Brasil sim, também tem para oferecer. Nós temos muita coisa boa para oferecer. Né? tem. Eu O quero te Brasil agradecer, Ronald. é muito Não, muito criativo. obrigada. É, fala para a gente as suas últimas palavras e o que você tem mais aí para oferecer para a gente. Então, eu diria assim, o brasileiro, assim, ele é muito criativo. Então, quando você dá uma ideia, ele já vai criando 2, 3 ideias a partir daquilo ali. E ele evolui muito rapidamente nas partes, todas as partes artísticas. Então, eu acho que assim, eles simplesmente cortaram essa parte artística. Por quê? Porque é mais fácil de, né, lidar com as pessoas que não estão pensando sozinhas, não estão pensando ali, tirando as suas ideias. Isso é muito mais fácil de conter, né? É, Infelizmente, mas eu mas eu acho que, acredito que com o tempo nós conseguimos mudar isso de novo, com né? certeza, a gente vai colocar isso em prática e espero que muitos artistas aqui ainda a gente vai ter muitas ideias para mostrar também para os outros artistas também. Vamos lá. Com certeza. Fico aguardando o seu próximo livro no forninho, gente. Ronald, muito Ah, obrigado. Uma boa tarde, boa noite para quem ficou, para quem veio. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode colocar pergunta no comentário que o Ronald responde tudo. Não se preocupe. Muito obrigado, Ronald. Fica com Deus, tá? Foi um prazer imenso. Eu estou muito feliz de ter feito essa gravação, porque assim, eu fiquei muito ansiosa e eu queria realmente mostrar o trabalho que você faz e esses trabalhos que é quase social, né, que você faz, assim, de divulgar, de ir nos lugares, de ir atrás, é muito legal. Obrigado. E a gente fica com muito a obra e obrigado. o autor da Editora Esperança, tá? E Agradeço. aguardamos no próximo sábado, que é o Café Amor e Esperança, que o Ronald também vai participar, e eu vou mandar ele arrumar um tema, pedir para ele arrumar um tema, para a gente falar no café, tá bom? Ótimo, vamos Obrigado, viu, lá. Ronald? Muito obrigado Tchau. vocês todos aí. Você também. Beijão. Beijão.